Olá, minha gente, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo sobre o mercado. Então, já estudamos alguns elementos. Só para lembrar, a gente já estudou o conceito de mercado, saindo daquele conceito tradicional, né, de um lugar determinado para que houvesse negociação, para um conceito, né, que coloca como centro das negociações um espaço, né, que pode ser virtual, que pode ser presencial, onde os interesses de compradores e vendedores são mediados, são estabelecidos por vários elementos de comunicação diferentes. Então nós temos uma compra ou uma negociação por telefone, por e-mail, nós temos também pelas redes sociais. Então o conceito de mercado hoje está bastante amplo, né? Não é mais um lugar fixo. Nós vemos no comportamento do consumidor o estudo da demanda. Quando a gente fala em demanda, a gente está se referindo a uma quantidade de bens ou serviços que os consumidores estão dispostos a adquirir. E quando a gente fala em oferta, também a gente está falando de uma quantidade, mas que os produtores estão dispostos a oferecer no mercado. E uma maneira simples da gente começar a estudar esses dois campos da economia, ou da microeconomia, é estabelecendo a relação entre quantidade consumida e preço de mercado estabelecido. Então, para facilitar a compreensão e começar a estudar o mercado, os economistas trabalharam com uma variável dependente e uma variável independente. Então, a relação passa a ser a quantidade consumida depende do preço de mercado. Então, dependendo do que eu estiver estudando, essa relação preço e quantidade vai ser diferente. Então, se eu estou falando de consumidor, quanto maior o preço, menor a quantidade consumida. Então, a relação é inversamente proporcional. Se eu estou falando de oferta, essas duas variáveis têm comportamento diretamente proporcional quando uma mudança é estabelecida. Então, se o preço aumenta, a quantidade consumida aumenta. Uma forma simples de representar e fazer a gente pensar no sistema econômico é essa que eu apresentei aí para vocês, né? E estou revendo aqui com vocês, né? Um gráfico, é uma representação gráfica. A reta em vermelho representa a demanda, onde preço e quantidade são inversamente proporcionais. A reta azul representa a oferta, onde preço e quantidade são diretamente proporcionais. E aqui, para exemplificar, nós temos dois níveis de preços. O P1, que está estabelecido aí, seria o preço, né, de mercado dado pelo equilíbrio entre oferta e demanda. Então, exatamente no ponto de interseção dessas retas, a gente tem o preço de mercado, o ponto de equilíbrio, representado pelo preço de mercado e a quantidade consumida naquele momento. Veja que no P1, né, o preço, né, estabelecido em P1, ele dá uma ideia de que quantidade demandada e quantidade ofertada são exatamente iguais. Daí a ideia de equilíbrio. Não é? O que se sugere na economia é que todos os preços tivessem esse comportamento. A negociação entre demanda e oferta, entre produtores e consumidores, haveria de definir um preço, né, que pudesse atender a esses interesses na negociação. Só que na prática não é isso que a gente vê o tempo todo, né? Pelo contrário, na grande maioria das negociações, o que a gente vê não é essa negociação definindo o preço, mas um grupo, ou até mesmo uma empresa, definindo o seu preço e os consumidores correndo atrás, né, para adquirir determinados produtos. De forma que a gente não teria equilíbrio. E a gente vai mostrar isso hoje no estudo da estrutura. Mas é algo interessante a gente perceber que no P2, que está representado aí, você consegue observar, você tem uma situação de preço de mercado, onde o azul, por exemplo, o ponto que está na linha azul, representando a oferta, quantidade 1, é menor do que a quantidade 2, que é o ponto que está na reta vermelha. E nessa situação de preço de mercado, o que a gente observa?
a oferta, quantidade 1, a quantidade ofertada 1, né, é menor do que a quantidade demandada 1. Então, nesse sentido, nesse ponto, nesse nível de preço, o que a gente pode ler? Nesse momento vai haver uma escassez do produto no mercado. Então, nós observando essa figura, dá para a gente ver a importância de tratar essas questões da demanda e da oferta. Porque mesmo que não seja definido o conjunto de preços no âmbito das negociações, né, da economia, mas ela é importante para a gente dimensionar o que pode acontecer, né, na atividade econômica se houver um descompasso entre o crescimento da população, né, e a redução da oferta de produto, ou não acompanhamento da oferta de produto, né, na sociedade. O outro lado do problema está acima do ponto de equilíbrio. Acima do ponto de equilíbrio nós temos duas curvas, duas retas, uma da demanda vermelha e outra da oferta azul. Só que aí a oferta é maior do que a demanda. Então você tem uma situação aí de sobra de produto, né? Então nós temos um ponto de equilíbrio, onde atende-se à necessidade dos consumidores e produtores, mas nós temos fora desse ponto de equilíbrio situações que ora está, né, favorável à oferta, ora está favorável ao consumidor. Então entra a figura 3 aqui no nosso processo, e a gente tem lembrado isso, que é o ambiente institucional, né? E as políticas públicas, né, vão interagir nesse cenário, né, beneficiando um grupo, fortalecendo outro grupo, né? As questões políticas são tratadas para resolver as questões, né, nesse ambiente. Então não dá também para ver o mercado operando sozinho em nenhum sistema econômico do mundo. Os governos sempre têm um papel aí de colocar o seu dedo, a sua política, a sua ação, para que esses problemas que surgem possam ser corrigidos. Mas aí está uma amostra do que a gente estudou. O comportamento do produtor, o comportamento do consumidor, os preços de mercado e os problemas que podem, né, surgir a partir dos desequilíbrios. Então vamos pensar nos desequilíbrios através dos modelos, tá certo? Que modelos de concorrência nós podemos ter? Se eu mudar aqui um pouquinho, né, para ficar visível para todo mundo. Então veja bem, quais são os modelos que a gente pode pensar? De forma bem simples, nós podemos ter o modelo de concorrência perfeita. Esse é o ideal da economia. O sistema de preços coordenando tudo, não é? Há um equilíbrio entre os agentes econômicos, né, independente dos seus interesses. E a negociação ocorre dentro desse equilíbrio. Será que existe alguma situação onde a gente possa ver isso? Concorrência perfeita, sistema de preços coordenando todas as coisas? Então o que a gente vai concluir é que há algumas situações. Por exemplo, Bolsa de Mercadorias e Futuros. O que nós temos? Nós temos o sistema de preços coordenando as decisões. E no final do pregão, no final do dia, a gente tem, se for pensar em ações, preços das ações definidos por essa negociação. Se for pensar em dólar, preço do dólar ou de moeda estrangeira, melhor dizendo, também fruto dessas negociações. E se for pensar em commodities agrícolas, também os preços sendo definidos nesses espaços, nesses mercados, também através de oferta e demanda. Mas no dia a dia, na negociação, nos diversos mercados, né, que a gente tem do dia a dia, o que a gente vê não são esses modelos de concorrência perfeita. Nós temos um desequilíbrio entre os agentes. Às vezes há um número pequeno de produtores, um número grande de consumidores, então não tem equilíbrio. Às vezes tem um único vendedor, né, e muitos compradores, também não tem equilíbrio. Então é isso que trata o nosso tema hoje, para dar uma visão crítica para todo mundo sobre essa questão. E para que a visão crítica? Para que você perceba que no negócio não é só a condição de produção, é também a condição de comercialização.
E se quando você vai comercializar, você descobre que a estrutura é desigual, como é que vai fazer? Então isso tem que ser verificado antes. É nesse ponto que é importante o estudo da estrutura de mercado. Então o que é que nós podemos ver? Se pensar em concorrência perfeita, nós teríamos que ter pelo menos, deixa eu mudar aqui de novo a posição para melhorar para vocês, né? Nós queríamos que ter pelo menos essas características aí na ordem do dia, né? Então, como eu já falei, equilíbrio entre produtores e vendedores. Homogeneidade do produto, ou seja, existe para cada negociação um substituto perfeito que eu possa escolher de uma empresa X, de uma empresa Y, de uma empresa Z, sem prejuízo nenhum. Outra característica, qualquer empresa que quisesse entrar no mercado poderia entrar livremente, sem nenhuma barreira. Outra característica, livre mobilidade dos fatores. Né? Podia o capital se deslocar, o recurso humano se deslocar, e nós podemos então combinar esses fatores, né, sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento, com uma certa liberdade. E as informações estando de forma transparente e disponível para todos os interessados. E isso seria uma economia ideal, uma concorrência perfeita. Como eu falei, nem sempre acontece assim. Vamos ver, por exemplo, quando a gente considera o número de produtores, o número de compradores e o número de vendedores. Então, deixa eu afastar um pouquinho de novo aqui, para melhorar o espaço para todo mundo. Vou reduzir aqui para facilitar, todo mundo poder acompanhar. Acho que aqui está bom agora nesse tamanho. Diminui mais um pouquinho para todo mundo acompanhar. O importante aqui, nesse caso, é o slide. Ok? Então vamos nós. Veja só, considerando o número de compradores e número de vendedores. Olha essa matriz aí, a combinação que ela gera. Se você pensar em muitos compradores e muitos vendedores, e você pontuar aí na terceira coluna, você vai ver que a concorrência é perfeita. Há um equilíbrio. Mas em todas as outras situações, o que você vai ver? Há um desequilíbrio. Então, abaixo de concorrência perfeita, você tem oligopólio. De forma simples, né? De forma simples. Como é que eu identifico? Há poucos vendedores para muitos compradores. Abaixo de oligopólio, eu tenho um monopólio. Um único vendedor para muitos compradores. E eu posso fazer a mesma coisa, não é? Ao lado de concorrência perfeita, eu tenho oligopsônio. O que é isso? Poucos compradores para muitos vendedores. Enfim, nós temos claramente aí uma classificação, né, de tipos de mercados ou de modelos, né, de concorrência, melhor dizendo, que indica que nós não estamos, né, regra geral na economia, né, perto da concorrência perfeita. Nós temos um desequilíbrio muito grande na maioria dos mercados, né, entre compradores e vendedores. Agora, esse é um critério que já dá para a gente perceber. E se a gente introduzisse outros critérios? Homogeneidade do produto, por exemplo. Será que do grupo de produtores que está disponível, os produtos que são oferecidos são exatamente iguais? A gente teria, se optasse por uma empresa ou outra, a mesma tranquilidade de consumo, a mesma qualidade do produto? Nem sempre também isso acontece. É mais um problema. Cada empresa teria que oferecer o produto com a mesma característica, com a mesma qualidade. E se a gente considerasse barreira à entrada de novas firmas, será que a gente encontraria? Será que a gente poderia identificar? Então, considerando só número de compradores e número de vendedores, a gente já tem essa dificuldade. Imagina quando amplia outros elementos para encontrar o modelo de concorrência. Então veja só o que a gente consegue ver, né? Regra geral. Mais uma vez, deixa eu mudar a posição aqui, para todo mundo poder ver. Então o que acontece aqui? Vantagens de custos. Muitas empresas conseguem, né, pela sua estrutura de capital, pela sua pesquisa realizada, né, pelos fatores que, né, podem ser adquiridos num volume muito grande, reduzir os seus custos e ter uma maior eficiência do processo, ter uma maior produtividade.
E isso termina sendo uma barreira, porque para você competir com aquela empresa, você teria que ter um produto, né, com custo e com preços que pudesse ser competitivo. E isso só é possível quando você tem, né, um processo que realmente possa levar a empresa a essa redução. Nós temos a economia de escala, que vamos dizer assim, está enquadrado no que eu falei para vocês, né? Você consegue produzir, reduzindo o custo unitário da produção. Então a produtividade aí garante essa redução de custo. Por isso que as empresas que não conseguem economizar o uso do recurso por cada unidade de produção, ela não consegue ver o seu custo reduzido. Então a economia de escala ela implica numa maior produtividade e, de forma concreta, numa redução do custo do seu produto, custo unitário. A diferenciação do produto é também uma barreira na medida que a empresa diz, no modelo lá que ela está estabelecida, no processo que ela está estabelecido para comercializar. Esse aqui é um produto diferenciado, esse aqui tem um selo de qualidade, esse aqui tem uma garantia de tantos anos, esse aqui tem uma matéria-prima que foi utilizada nesse padrão. Então isso termina colocando um diferencial que nem todas as empresas vão poder acompanhar. Isso é possível no campo das empresas, é também no campo da produção agrícola, agropecuária. Você pode encontrar, né, algumas diferenças no processo, pode tornar isso uma vantagem e inibir o processo de concorrência. E por fim, a economia de escopo, onde a empresa que tem uma estrutura e consegue gerar um produto, 2 produtos ou mais, né, diversificados com essa mesma estrutura, ela também termina tendo uma vantagem. Então, esses elementos, olhando isoladamente, seria de ser elogiado, seria de ser aplaudido pelo comportamento empreendedor, ou pesquisador, ou negociador dessas empresas, mas na prática, como isso não acontece de forma generalizada, termina se constituindo em barreiras para a entrada de novas firmas. E quando a gente percebe que isso é uma regra dominante, o que a gente vai perceber? Que os nossos mercados têm uma estrutura oligopolizada. Como a gente viu de forma simples, poucos vendedores para muitos compradores. E é aí que a concorrência que a gente vai enfrentar, que uma empresa vai enfrentar, que uma propriedade rural com o seu produto vai enfrentar, se torna um desafio muito grande. Então nós temos aí, olha só, um oligopólio competitivo, que você ainda consegue, né, de alguma maneira, um espaço naquele mercado ali, você consegue estabelecer um preço, um atendimento diferenciado, né, uma matéria-prima de uma qualidade também diferenciada, então você ainda consegue. Mas você tem um oligopólio que se concentra apenas na diferenciação do produto, e aí a corrida é por investimento, pesquisa, né, modelos de produção, e nem sempre isso é favorável aos pequenos produtores, às pequenas empresas, às pequenas agroindústrias. Nós temos ainda um oligopólio concentrado, que exige um nível de investimento altíssimo, e o capital torna-se o elemento determinante, e mais uma vez, né, fica o problema de você conseguir competir nesse mercado, dada a exigência de capital necessário, e você ainda tem um oligopólio, um grupo de empresas que se diferenciam no mercado, né, e concentram as suas ações, né, o seu poder de mercado, né, dado o seu poder também, né, de inovação. Né. Então, há um conjunto de atividades onde a gente percebe o seguinte: não existe concorrência perfeita. Para a grande maioria, os oligopólios combinados de forma diferente é que predominam. E em alguns segmentos, nós temos espaços para micro, pequenas empresas, para propriedades rurais, né, familiares. Nós temos espaços que podem ser alcançados, mas quando a tendência desses processos, que essas empresas estabelecem, é de crescimento, é de expansão, e começa a se querer avançar no mercado,
então ela vai enfrentar estruturas, né, desiguais que podem então trazer, né, uma expectativa totalmente nova, né, e prejudicial para a atividade. Então nós estamos aqui, né, concluindo, vamos dizer assim, essa parte segunda do mercado, para mostrar o seguinte: quando for gerenciar, administrar, né, ou mesmo empreender um negócio, não se trata apenas daquilo que a gente já discutiu aqui. Trabalhar os processos produtivos, os custos de produção e estabelecer os preços. O resultado que essa empresa precisa economicamente vem daquilo que é possível conseguir no mercado. E no mercado você tem consumidores, tem concorrentes e tem políticas públicas que afetam as negociações ou as decisões de compras. Nesse caso, nós temos que investigar, nós temos que analisar e considerar numa balança igualmente, né, tanto a parte interna dos processos, dos custos, da matéria-prima, né, do controle de dados, como também a parte, né, onde a empresa se relaciona, que é o mercado, que é onde estão os consumidores, que é onde estão os produtores que vão concorrer com o produto que você vai oferecer no mercado. Por fim, esse elemento aqui, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais acima, para todo mundo visualizar. Nós podemos, por exemplo, pensar numa cadeia de produção e olhar o seguinte: o setor de insumos é oligopolizado. Existem empresas que formam os preços e a gente, então, compra de acordo com os preços estabelecidos por elas. Se nós somos proprietários rurais, se estamos trabalhando com proprietários rurais, nós temos que ter a consciência que nesse campo de negociação a gente não tem muito campo de barganha. O contrário, né? No setor agropecuário, nós somos tomadores de preços. Então, se nós olhamos para a cadeia, esse é um segmento que não é oligopolizado. Por quê? Eles passam a ser tomadores de preço do mercado. Então, é uma situação inversa, né? Mesmo na compra, né, de insumos, já tem um processo onde não tem muita margem de liberdade. E quando vai vender também, esse preço também já está definido no mercado, ou pelo nível de consumo, que é estabelecido em determinada região, ou mesmo as negociações que as empresas já realizam num determinado momento, né, do período do ano. Então, isso coloca também um limite, né, uma atividade diferenciada. Você não tem uma margem muito grande para negociar e as estratégias precisam ser bem pensadas. E no setor agroindustrial, você vê de novo um setor formador de preço. Então ele compra a matéria-prima às vezes no preço que ela quer e ela então forma o preço e força o consumidor final a adquirir o produto no preço que ela estabeleceu. Visto dessa ótica, nós não temos concorrência perfeita. Nós temos uma concorrência imperfeita, então cabe cada gestor, cada administrador, cada proprietário rural, cada proprietário de um segmento, né, que trabalha na atividade agropecuária, né, pensar, estudar, analisar o mercado, a sua estrutura e tomar decisões considerando esses limites, essas oportunidades, esses desafios. Um abraço para todos, a gente continua na próxima aula.